Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. O seu programa de debates noturno, logo após o Dois Toques, segunda a sexta, a partir das 22 horas. Você confere aqui os assuntos que impactam na sociedade, os temas mais importantes, sempre com a opinião e análise de quem participa do debate público e que influi nos rumos da política, da economia, da cultura, da segurança. Você é convidado a nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Você pode assistir o programa simultaneamente pelas redes sociais, então não deixe de curtir, compartilhar, enviar sua mensagem. É muito importante a sua participação. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também da Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. O tema de hoje é segurança pública, que nós temos tratado aqui com uma certa frequência. 2019 foi um ano de avanços para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Aqui no estado, os indicadores de criminalidade relativos a homicídios, latrocínios, roubo de veículos apresentaram redução em 2019. O ano passado terminou com 569 mortes a menos do que em 2018. Foram 1.793 vítimas de homicídios em 2019 contra 2.362 no ano anterior, o que representa uma redução de 24,1%. Trata-se do menor número de mortes desde 2009, quando o Estado teve 1.791 assassinatos. É a menor redução, o menor índice da década. Esses números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. A taxa de homicídios em território caiu para 15,8 a cada 100 mil habitantes, considerando a mais recente estimativa de população, segundo o IBGE, de 11,37 milhões de moradores aqui no estado. A taxa é 5 pontos menor do que a de 2018, que era de 20,8 pontos para cada grupo de 100 mil pessoas. O menor índice, 16,8, foi registrado em 2010. Em Porto Alegre, a diminuição do número de assassinatos foi ainda mais expressiva, 40%. Em 2019, a capital registrou 318 homicídios. No ano anterior, foram 536. Mesmo com a redução de homicídios, em média, quase 5 pessoas são assassinadas por dia no Rio Grande do Sul. O número de roubos de veículo caiu 31% no ano passado. Foram 11.136 ocorrências contra 16.129 em 2018. E assim pode citar outros delitos. Por exemplo, latrocínios, em 2018 foram 93, e em 2019, 75. Feminicídios, 116 em 2018, 100 em 2019, menos 13%. Roubo de veículos, já mencionado, 16.129 em 2018, 11.136 em 2019, queda de 31%. Estelionato subiu, 23.167 para 25.203, mais 8,7%, mas é o único indicador que subiu. Os crimes contra a vida todos caíram. Nós vamos tentar compreender o que está acontecendo para que se alcance esses resultados que são muito positivos, sempre levando em consideração que na última década o Brasil chegou a um patamar de 63 mil mortes em relação ao número de homicídios por ano, o que supera o número de óbitos em conflitos armados em países no Oriente Médio, como guerra do Iraque, guerra na Síria, o que é escandaloso. E pegando aqui o patamar de pontos, se eu não me engano, a ONU estabelece como 30
por 100 mil habitantes para considerar o índice de homicídios epidêmico. Então, nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul evoluindo. No Brasil como um todo, 23 capitais, centros urbanos populosos registraram quedas semelhantes nos índices de violência, em especial no Nordeste. Então, mesmo sendo um resultado, né, e ainda tendo muita coisa por se fazer, tem que ser comemorado, porque, afinal de contas, é uma redução quando o recente histórico é de crescimento da violência. Para falar sobre esse tema, eu convidei o secretário municipal de Segurança Pública de Porto Alegre, Rafael Oliveira, nosso querido Rafão. E aí, Rafão, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Cruzando. É um prazer recebê-lo. Boa noite. Feliz 2020. Feliz 2020. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutor Diego. Boa noite, delegado Carraro. Parabéns pelo belo trabalho à frente do Departamento de Combate ao Narcotráfico. E já estendo aqui os meus cumprimentos ao diretor Urac e aos meus colegas lá do DENARC, lá. Tenho saudades, que lá trabalhei muitos anos lá. E parabéns a todos os policiais militares e à Guarda Municipal e ao nosso telespectador. Bem, Guilherme, realmente os índices mês a mês estão sendo reduzidos, e isso faz parte de um programa muito simples, que é enfrentar a bandidagem com um plano organizado e integrado, né, de combate à criminalidade e à violência, em sintonia com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Essa é uma equação. Né? Nós, da segurança pública, nós estamos trabalhando, os índices estão sendo diminuídos, mas, logicamente, que não estamos comemorando nem estamos satisfeitos. Nós sabemos que ainda há muito trabalho, há muito índice para ser combatido, e isso aí será um trabalho intenso, porque o estrago foi gigantesco. Né? O estrago foi gigantesco e esse afrouxamento no combate à criminalidade, juntamente às leis permissivas, né, que utilizaram como um oxigênio e gasolina para aumentar essa labareda do crime, é tremenda. A nossa parte, que é uma parte repressiva, investigativa, torna-se, na equação, a parte mais simples. Porque no final dessa equação, né, nós precisamos da punição. E essa punição é que vai dar o recado que o crime não é um bom negócio. E nesse quesito, punição, nós estamos deixando a desejar. Porque ali, o bandido, o criminoso, aquele que, porventura, pense em delinquir, ele faz um cálculo. Se eu cometer esse assalto, se eu cometer esse tráfico, que tipo de resposta eu vou ter e que tipo de repressão judicial, legal eu vou ter? Aí ele vê alguns exemplos e vê, opa, o sentimento do danada não vai dar nada, se der é muito pouco, me vale a pena. Então é nesse quesito que eu acho que nós estamos falhando e que nós temos que avançar. Muito bem. Quem também está aqui é o advogado Diego Gomes Ferreira, meu querido amigo, também uma pessoa ligada ao movimento Armas pela Vida. Diego, bem-vindo novamente ao Cruzando, feliz 2020, prazer recebê-lo. Muito obrigado, uma boa noite, Macalossi, mais convidados, espectadores. É uma satisfação, agradeço bastante o convite e vamos tentar fazer aí um debate produtivo sobre esse momento atual da segurança. Tem algumas notícias boas, números bons, alguns desafios pela frente. Acho que é um momento realmente oportuno para que se possa acompanhar e debater os rumos desse tema que, para mim, talvez seja a questão mais central a ser resolvida no Brasil de hoje. Muito bem. E, por fim, quem está aqui pela primeira vez é o delegado Alencar Carraro, do DENARC. Alencar, bem-vindo, prazer recebê-lo, boa noite, feliz 2020. Muito boa noite a você, muito boa noite aos colegas debatedores, boa noite também aos telespectadores. Acredito que seja um importante momento para que a gente possa discutir os desafios que se apresentam, as dificuldades
que são muito grandes nessa temática da segurança pública e, quem sabe, algumas soluções que a gente possa tentar implementar a curto e médio prazo para que a gente consiga, então, cada vez mais melhorar essa nossa realidade, que é bastante difícil no tocante à segurança pública no Brasil, apesar de os números se mostrarem extremamente positivos, sobretudo no último ano. Muito bem. Vou começar pelo secretário. Hoje teve uma operação de larga escala aqui em Porto Alegre, que prossegue, né, Rafael? Eu queria que falasse um pouco sobre ela. Prossegue. Como é que ela foi idealizada? Quais são os objetivos a serem alcançados por ela? Porque ela só termina amanhã, né? 24 horas. Nós estamos impondo um novo ritmo à Guarda Municipal e à Segurança Municipal de Porto Alegre. Não estamos reinventando a roda, não queremos ser polícia militar, não queremos ser polícia civil, queremos ser guarda municipal. E a nós cabe cuidar das praças, dos parques, da orla, do centro de Porto Alegre e dos próprios municipais. Bem, para isso foi colocado o pessoal armado, treinado, com novas viaturas nas ruas, fazendo policiamento ostensivo. Hoje, nós estamos dando seguimento e estreando a Operação Padrão Tolerância Zero. São aproximadamente 120 homens da Guarda Municipal. A gente chama Operação Fecha a Secretaria de Segurança. Né? Vai ter ninguém. Vai todo mundo para a rua, os agentes administrativos, os guardas municipais que estão na área administrativa, estão em outras zonas, são convocados para 24 horas trabalharem no policiamento ostensivo, reprimindo os crimes que, porventura, estão acontecendo na nossa cidade, de competência da Guarda, ou, se em flagrante delito estiverem, também autuarem, prenderem e levar à autoridade judiciária, que é o delegado de polícia, né, para fazer o auto de prisão em flagrante. Então, são operações nesse sentido que nós fizemos também integrado com a Brigada Militar e com a Polícia Civil, né? E agora há pouco já estávamos conversando em fazermos já em 2020 novas operações de combate ao narcotráfico, né? Cada um dentro da sua competência, mas unindo as forças. Unindo as forças no centro de Porto Alegre em 3 meses, Guilherme, no combate à venda e roubo de celular, no centro de Porto Alegre. Nós já fechamos 21 lojas. 21 lojas. 21 que operavam vendendo celulares roubados ou furtados. Esses celulares são remetidos para a Polícia Civil para fazer a devida investigação, né? A Brigada Militar tem 2 agentes já especializados em detectar, né, através do e-mail, se esse celular foi clonado, se ele foi recém-furtado e foi desbloqueado. Então, é um serviço de inteligência gigantesco e que, por enquanto, a cidade talvez não se tomou ainda conta desse serviço, porque é muito grande. Os nossos índices são gigantescos. Você falou agora que os nossos índices de homicídios passam de uma guerra aí estrondosa. Um somatório de uma década supera a guerra. Os Estados Unidos têm uma taxa de homicídio de 5 a 9 para 100 mil habitantes e está apavorado, quer diminuir. Acha muito. Né? Acha muito. Nós aqui em Porto Alegre já tivemos índice aqui de 20 homicídios para 100 mil habitantes. São índices que eram superior a São Paulo e Rio de Janeiro juntos. Porto Alegre dá um salto, o Rio Grande do Sul dá um salto para sair... Tem que sempre considerar o tamanho da população. Porto Alegre é bem menor que São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, o número de homicídios proporcionalmente à população é gigantesco. É gigantesco. A matança foi... finais de semana assim, com 58 mortos. Né? Isso aí é inadmissível. Né? Porto Alegre foi tomada pelo medo. E é essa a condição, e é esse estado que as forças de segurança estão trabalhando para que a capital do Rio Grande do Sul saia. Eu falo de Porto Alegre porque é considerada uma das cidades mais violentas do Brasil e está saindo do ranking. E era uma das cidades mais violentas do mundo e está saindo do ranking.
E o Estado do Rio Grande do Sul estava sendo tomado pela bandidagem, que viu no interior do Estado uma fraqueza, uma fragilidade. E com o serviço de inteligência e o plano de segurança do Estado, fez com que os pelotões de operações especiais, que as delegacias de combate a abigeato, crime organizado, fossem deslocadas para o interior e, através de serviços de inteligência, reprimissem esse tipo de atividade, que estão tomando uma dura resposta. Claro, não é em 1 ano, não é em 2 anos, mas a resposta vem vindo. Nós estamos demonstrando que tem alguém disposto a enfrentar, tem alguém disposto a botar a conta no azul, né, e fazer com que aqui não seja um terreno fértil para essa proliferação de bandidagem. Muito bem. Alencar, eu queria que tu falasse um pouco aí sobre esses trabalhos coordenados entre as forças de segurança, que tem feito uma grande diferença. Né? Tem. Vamos lá. No Brasil, nós temos algumas dificuldades, que é uma grande quantidade de atores que participam na questão da segurança pública, diversas polícias, enfim. Mas ao longo do tempo nós temos aperfeiçoando e esses atores eles têm então atuado conjuntamente. Se não naquelas ações ideais, mas realmente as coisas estão melhorando bastante. Um exemplo, ontem eu estava representando o DENARC no Departamento de Homicídio. Nós tínhamos também a DPGV, que cuida das crianças e adolescentes, e nós tínhamos, então, a Delegacia Distrital para cuidarmos de uma ação pontual, tendo em vista a ocorrência de alguns homicídios. Então, coordenadamente, rapidamente, nós já traçamos uma estratégia para tentarmos solucionar aquele local. Atuei por muito tempo na Força Tarefa de Combate Roubo a Ônibus em Porto Alegre, e nós sempre conversávamos com a Secretaria de Segurança, com a Brigada Militar, para que se conseguisse fazer alguma ação bem mais concreta no centro de Porto Alegre, que felizmente nós notamos que nos últimos meses tem acontecido isso. Então, a integração ela é fundamental. No DENARC especificamente, nós trabalhamos então com narcotráfico, um grande tráfico, e é usual... O tráfico de drogas é o grande causador de violência. Justamente. E é usual, então, que nós tenhamos hoje investigações com a Inteligência da Brigada Militar, sobretudo a Receita Federal e demais órgãos, Polícia Federal. Então, hoje, sem integração, hoje realmente fica muito mais difícil, porque o Brasil é um país gigantesco, com grandes problemas, e que, se não houver, então, essas soluções buscadas a várias mãos, realmente vai ficar muito mais difícil. Então, acredito que nós temos uma realidade muito difícil, uma das realidades mais difíceis no mundo nos últimos, sobretudo 2016, 2015, 2017, principalmente no tocante ao roubo de carros e ao homicídio em Porto Alegre. Realmente era uma situação constrangedora, até para nós da segurança pública, mas em cima dessa dura realidade que os órgãos de segurança, então, começaram a implementar algumas estratégias. E acredito que essa integração, sobretudo no roubo de veículo e no homicídio, ela vem começando a dar frutos. Mas, embora a gente comemore a redução 40% em Porto Alegre. Né? Embora a gente comemore essa redução, é importante que as forças de segurança não se contentem, e nós não contentamos com esses números, e que a população cobre cada vez mais dos governos um contínuo aperfeiçoamento e investimento para que a gente consiga reduzir, então, as taxas dos crimes. Roubo de veículos, nós tínhamos taxas muito maiores que São Paulo e Rio de Janeiro, muito maiores. Então, era uma situação constrangedora Porto Alegre, a questão do roubo de veículo. Então, o desafio, acredito que vem sendo superado, mas ele é longo ainda. Né? Há uma tendência muito grande de que os números se estabilizem e reduzam ainda mais, principalmente com os investimentos em segurança, na questão de inteligência policial. O DEI, que recebeu uma grande quantidade de agentes, o DEI, que hoje investiga somente o DEI, que é o roubo de veículo. Isso concentra as investigações do roubo de veículo em Porto Alegre, isso é fundamental também. Você consegue traçar estratégias mais eficazes, você tem um panorama muito melhor desenhado aqui no roubo de veículos em Porto Alegre. E a questão do tráfico de drogas, ela é a grande fomentadora do homicídio hoje em Porto Alegre. Tem algumas estratégias que estão sendo usadas pela Polícia Civil. Uma, por exemplo, que tem se mostrado muito eficaz, em determinados locais onde se sabe
por meio de investigações, sobretudo do Departamento de Homicídios, que um determinado indivíduo ele é o comandante do tráfico do local. Na ocorrência das mortes, normalmente esse indivíduo ele é indiciado como mandante do crime. Então, nós temos hoje indivíduos que estão sendo indiciados e denunciados pelo Ministério Público como mandantes de dezenas de homicídios. E isso fez com que não houvesse mais a banalização da morte em Porto Alegre. Então, infelizmente, nós tivemos 2 ou 3 anos que qualquer coisa, qualquer situação era motivo para que uma facção ceifasse a vida de diversas pessoas. Então, isso é uma situação. Nós temos hoje... acho que uma situação quase que ideal na investigação do homicídio aqui em Porto Alegre. Os índices da Polícia Civil aqui no estado são muito efetivos. Sim, em termos de nós temos uma estrutura, média, realmente nós temos uma estrutura investigativa no tocante ao homicídio excelente. Porto Alegre nós temos 6 delegacias, nós temos a Delegacia de Proteção então à Mulher, nós temos o departamento que cuida da investigação dos crimes da criança e adolescente. Então o homicídio realmente é investigado e é uma cobrança muito grande. Então os índices de elucidação... Sabe me dizer, Alencar, qual que é o índice de resolução de crimes? Assim, no interior ele chega a ser até maior. Nós temos alguns locais, por exemplo, me recordo que semana passada eu acompanhei Santa Maria, nós tínhamos praticamente 97%. Quando eu trabalhei em São Leopoldo... Que no Brasil a média é 8%. É baixíssimo. Quando eu trabalhei em São Leopoldo era mais de 90%, eram 97%. Então, no interior nós temos de 80% a 90%. Em Porto Alegre nós temos, acredito que em torno de 70%, 70%, 80%. Então, se nós compararmos com o Brasil ou com qualquer país de primeiro mundo, realmente é muito bom o nosso índice. Então, ao longo do tempo, quando você consegue investigar e atribuir ao indivíduo uma grande quantidade de homicídios, faz com que aquela sensação de impunidade e insegurança, então o indivíduo ele pensa 2 vezes antes de matar. Então, eu não tenho dúvida que em Porto Alegre, um líder de facção, antes de mandar matar alguém, ele já pensa, bom, se eu mandar matar alguém, o pessoal do homicídio vai vir, vai parar o morro, e aí o tráfico vai parar e eu vou perder dinheiro. Então, isso ao longo do tempo tem se mostrado muito eficaz. A atuação da Brigada Militar é fundamental aqui em Porto Alegre. Nós sentamos junto com a Brigada Militar, os distritos, sobretudo também o DENARC, nos locais onde as facções criminosas, que infelizmente existem, elas estão com um poder maior, se faz um trabalho nesse local, para que... A gente sabe que a gente não vai conseguir acabar com o tráfico porque nós temos o consumidor, mas... o poder da facção criminosa ele tem que ser reduzido cada vez mais. Daí a função das delegacias de combate à lavagem de dinheiro. Então, se você for no DENARC agora, você vai encontrar veículos de grande valor apreendidos, há diversas investigações em andamento. Por exemplo, ontem foi realizada uma operação de lavagem de dinheiro pelo DEIC e são rotineiras essas investigações de lavagem de dinheiro. Isso faz com que reduza o poderio das organizações criminosas e também eles se sintam um pouco mais que coagidos, esses líderes de facções, não se sintam tão livres para ordenar qualquer crime, qualquer roubo a banco, qualquer homicídio. Então, esse trabalho integrado, ao longo do tempo, não existem soluções mágicas, ele vem fazendo com que você consiga diminuir os índices. Mas os desafios são extremamente grandes, por quê? A legislação do Brasil é absolutamente permissiva. E eu não tenho dúvida que essas últimas legislações que foram aprovadas, elas vão contribuir negativamente ao combate ao crime. Não tenho dúvida alguma que, no geral, a lei do abuso de autoridade e esse pacote anticrime que foi aprovado, ele vai ser muito nefasto à sociedade e isso vai prejudicar... É um pacote pró-crime. Eu poderia dizer que quase que totalmente sim. Inclusive, eu sugiro que seja trocado esse nome. Mas isso faz com que seja mais um dificultador aos atores que estão se esforçando hoje na segurança pública, que, como você citou agora, tem conseguido contribuir para uma redução de crimes. E um outro fator também, se você me permite, sim, há uma necessidade de investimento sério e continuado em investigação policial. Nós temos que não só é salutar, é necessário, é importante que nós tenhamos, então, esse policiamento ostensivo, seja por parte das guardas municipais e das PMs no Brasil, mas a investigação policial ela é fundamental para que a gente combata o crime, aquele grande criminoso, para que a gente retire aquela grande quantidade de bens que ele amealhou com o crime.
E ao longo das últimas décadas no Brasil, a gente não vê um investimento, seja em âmbito federal, nós tivemos algum pequeno investimento na Polícia Federal e já se mostrou muito eficaz, e sobretudo nas polícias civis do Brasil. Então, há essa necessidade. As polícias civis não têm autonomia financeira. Isso é um grande empecilho hoje. Nós não conseguimos, então, implementar os nossos projetos. Nós até fazemos os projetos, mas como nós não temos uma autonomia financeira, a gente não consegue implementar, então a gente não consegue dar aquele salto de qualidade que exigiria. Então, diversos atores atuando juntos e com parcerias, nós estamos minimamente conseguindo, então, se organizar para enfrentar o crime. Porque a população, ela não quer saber se o Estado não está investindo ou não, ela quer ter segurança. E a gente, como pertencentes às forças públicas de segurança, nós temos que driblar essas situações, sejam elas legislativas ou não, porque o nosso dever é, da melhor maneira possível e com os recursos que nós temos, prestar esse trabalho à população. Muito bem. Diego Gomes Ferreira, vou pegar aqui as informações que foram dadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e que foram publicadas no Twitter dele ontem, daí em termos nacionais. Dados oficiais confirmam a queda expressiva da criminalidade em todo o país durante 2019. Até setembro foram 29.415 assassinatos, 21,94% a menos do que no mesmo período do ano anterior, 37.682 homicídios. E daí ele também cita, também caíram estupros, furtos de veículos, latrocínios, roubos, dentre outros. Bom, tu acha que há agora, pelo menos em termos nacionais, um discurso que, digamos, motiva as ações de contenção ao crime? Bom, eu, Guilherme, acho que a gente precisa identificar, a rigor, se a gente quiser fazer uma análise sobre o cenário nacional, identificar os cenários locais, o que tiveram especificamente de movimentações. A gente tem uma descentralização do trabalho de segurança, então cada estado tem lá a sua polícia civil, a sua polícia militar, tem o seu judiciário, o seu Ministério Público, mas a gente teve uma movimentação, vamos dizer assim, com um certo padrão em boa parte, pelo menos, do território nacional. Então, alguns pontos em comum eu imagino que haja, e até acredito eu que uma das respostas possa ser até um conjunto de movimentações que se fez nos últimos anos com relação à ocupação dos presídios federais por líderes de organizações criminosas. Até acho que no Rio Grande do Sul, uma causa talvez importante de uma certa diminuição de índices de criminalidade foi um lote grande de líderes de facção que se enviou para presídios federais e que até o momento se conseguiu manter, pelo menos boa parte dessas pessoas se conseguiu manter dentro do sistema penitenciário federal, onde hoje ainda existe um nível considerável de isolamento desses indivíduos e barreiras mais efetivas a que eles consigam ter telefones, comunicação ilegal com o exterior, etc., e que pode ser um elemento de desarticulação de quadrilhas, enfim. Eu partilho muito da preocupação do delegado Carraro com essa movimentação legislativa, porque existiu uma expectativa a partir da eleição do governo, de que o país fosse viver um ciclo de enfrentamento à criminalidade e políticas realmente de repressão à criminalidade, mas o Congresso Nacional fez o favor aí de criar um verdadeiro monstro legislativo. E, assim, o criminoso, ele age geralmente como um agente minimamente racional, ele analisa prós e contras, risco, punição, e a verdade é o seguinte... É o que se chama de economia do crime. Economia do crime. Tem estudos maravilhosos, e eu recomendo para que todos que assistam pesquisem os estudos do professor Peri Chiquida. Perfeito. Ele é um grande entendedor da matéria, talvez o maior entendedor Ele da matéria. Ele fez alguns estudos sobre o sistema penitenciário, lá conversando com os detentos.
É um trabalho fantástico e mostra que o detento ele tem essa o custo-benefício de cometer o delito. Custo-benefício. Então, assim, o que acontece? Tudo bem, estamos vendo um momento, etc. Acho que tem alguns bandidos que estão um pouco inibidos, tem alguns que estão assustados com alguns trabalhos de repressão policial, tem alguns assustados, alguns líderes com essa perspectiva de ir para o Presídio Federal, porque esses bandidos eles têm uma aversão muito grande realmente para o Presídio Federal. Eles gostam de um presídio estadual, assim, meio abandonado. Exatamente. Tem até a própria questão, talvez, subjetiva ali, de pensar, puxa, mas agora com esse governo, esse discurso de maior autonomia para a polícia fazer o trabalho, etc. Mas o fato é o seguinte, se no preto, no branco, esse cara, daqui a algum tempo, ele começar a notar que ele não fica preso e que ele não responde lá de forma efetiva pelo crime que ele cometeu, ele vai se sentir à vontade de novo e esses números vão voltar a aumentar. Eu tenho muito medo, inclusive, de que esses mecanismos de controle, vamos dizer assim, da atividade de persecução criminal, polícia, judicial, por meio da lei de abuso de autoridade, mais esses mecanismos de legislação propriamente penal, processual penal, do dito pacote anticrime, possam realmente criar um aumento de uma sensação de impunidade. A questão... Por exemplo, a lei de abuso de autoridade, ela me é mais preocupante pelo que não diz do que pelo que diz. Porque ela é repleta de subjetividades. Não, ela é repleta de subjetividades. Cheia de subjetividade. Subjetividade é o terreno para a insegurança. Prender de forma manifestamente indevida. Bom, mas o que é isso? Realmente... E aí o agente lá, seja um policial em policiamento ostensivo, um delegado no momento de fazer lá um indiciamento, alguma coisa, uma medida de investigação, o promotor ou até mesmo o juiz, todos eles vão ficar com uma sensação de intimidação. Quer dizer, poxa, mas se eu fizer isso aqui, que seria talvez uma coisa importante, aí, poxa, mas e se daqui a pouco lá na frente alguém disser que isso foi abuso de autoridade? Quer dizer, daí eu vou lá perder meu emprego, vou para a cadeia. Então, então eu vou ser mais conservador. A lei abre o precedente para que a pessoa que foi presa ou que sofreu um processo de investigação, ela entre com processos contra a autoridade, mesmo que esses processos não tenham lá muita razão de ser. Não, exatamente. E aí eu começo lá com uma prática, dos atos persecutórios. De assédio judicial viabilizada, porque o bandido que tem mais estrutura, um chefe de facção criminosa, um deputado lá, vagabundo, qualquer coisa do gênero, o que ele vai fazer? Ele vai começar a ter uma política de ajustamento sistemático de ações penais subsidiárias lá por abuso de autoridade, e aí o promotor vai pensar, poxa, esse cara aqui, qualquer mandado lá que eu conseguir num processo lá, fazer uma busca e apreensão, eu vou tomar uma ação penal. Cada ação penal tem que contratar um criminalista, cada criminalista vai me cobrar X. Não existe plano de saúde de advogado criminalista, não tem lá o crime médio da vida, quer dizer, é caro, eu vou perder tempo, eu vou ter que começar a frequentar audiências. Imagina lá o Sérgio Moro na Operação Lava Jato, que envolveu dezenas, talvez centenas de réus, com milhares de autorizações lá de medidas de investigação, etc. Daqui a pouco um sujeito desse está respondendo 300 ações penais, isso aí não tem dinheiro e tempo que consigam dar conta de atender sem a pessoa ter sua vida destroçada. E desestimula a autoridade a atuar. Porque a pessoa vai assim, bom, eu não vou fazer nada, se eu fizer alguma coisa, eu é que vou acabar preso. Então, e mesmo que não seja no consciente, pelo menos no inconsciente, a pessoa vai sempre ficar com medo. E esse medo, ele é justificado. Porque o Estado está dizendo, olha, não vá muito atrás. Não falando só da parte da autoridade policial, mas falando da parte da vítima. Quando você é impedido de publicar a foto de um criminoso, né, que foi preso em flagrante, por exemplo, um latrocida, um estupro, a imprensa fica proibida também de divulgar para a população e isso atrapalha a investigação. Porque aquela pessoa que foi vítima daquele roubo, né, que presenciou aquele latrocínio, um homicídio, ouviu... Ela poderia identificar. Uma vítima de um outro fato poderia ir atrás da polícia. Sob hoje, né, esse império de técnicas de medo impostos por facções criminosas, aos moldes
de grupos terroristas, que é o que nós estamos lidando, com células e lideranças no mesmo nível de células terroristas, mostra-se que, na contramão do que a população espera, né, que é um governo que invista em segurança, invista em leis mais severas, invista em equipamentos para a polícia, em equipamentos de inteligência, com a aprovação de duas leis aí fortíssimas, o abuso de autoridade, o juízo de garantias, e o pacote, justamente, eu também concordo com o senhor, que não é mais o anticrime, porque o anticrime era o do Moro. Ele foi completamente descaracterizado. Ele vem a facilitar a vida do criminoso. Agora, Porto Alegre, o município de Porto Alegre, ele finca a sua bandeira na área da segurança pública quando nós colocamos mais de 1.300 câmeras num cercamento eletrônico interno e estamos fazendo agora o cercamento eletrônico externo de quem entra e de quem sai da cidade. Esse cercamento eletrônico interno, ele está em todas as lombadas, em todos os pardais, provido de um sistema que reconhece a placa do veículo roubado ou furtado. Todos os dias nós temos 850 mil veículos que são monitorados em Porto Alegre. E já tem algum indicador em relação ao número de veículos furtados identificados? Sim, eu vou chegar lá. Por mês são 25 milhões de veículos que são monitorados. Essas câmeras, e aqui eu quero aproveitar a tua grande e qualificada audiência, as câmeras que porventura estiverem atrás de alguma placa são colocadas para verificar veículos roubados ou furtados. Não são para multar. Não tem câmera escondida para multar. Na minha gestão, na Secretaria da Segurança, em concomitante com a IPTC, não colocarei câmera escondida para multar. A câmera é para combater a criminalidade, para dar segurança para a cidade. Que fique bem claro, que a sociedade fique bem tranquila. Esse equipamento, hoje, ele auxilia, é o município auxiliando a Polícia Civil nas suas investigações, que tem um assento dentro do SEIC para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, né? Porque assim que é detectado se o veículo é furtado ou roubado... É para segurança, não para arrecadação. Obviamente. Aqui eu estou preocupado com a segurança do cidadão, não multar o cidadão. Mas também o cidadão tem que se preocupar em não andar em alta velocidade, não cometer imprudências, porque o índice de homicídio também no trânsito é gigantesco. Mas eu quero informar aqui, Guilherme, que quando passa um veículo furtado ou roubado, nós temos 5 alertas por dia de veículos roubados ou furtados, com uma média de recuperação de 2 por dia. Por quê? O nosso operador de vídeo monitoramento, quase a metade, ele pega, ele identifica e aciona o policiamento que está mais próximo daquele veículo. E aquele policiamento consegue fazer o cercamento físico e é por isso o investimento também no material humano. Lógico que as câmeras, elas reduzem o número de efetivo necessário para estar nas ruas, né? Mas é necessário investir também em número de efetivo. Nós já reduzimos... de inteligência para tu conseguir... É essa inteligência que a câmera dá. A câmera dá o subsídio para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal, por exemplo, no crime de roubo-banco, de competência de investigação da Polícia Federal, utiliza o nosso sistema de câmeras. Né? O delegado utiliza o sistema de câmeras. É o município colaborando para a segurança do Estado. Os índices aqui em Porto Alegre de roubo de veículo diminuíram 40%. E muito é por causa dessas câmeras. Muito. Não, é uma parte de uma equação. Eu não quero puxar o pai da criança para o município, nem para as câmeras. Mas é uma ferramenta importantíssima que, junto com a Delegacia de Combate ao Roubo e Furto de Veículo, ela utiliza e a Brigada Militar também utiliza. Então, essa integração, ela nunca foi tão salutar. Nós estamos vivendo num momento excelente das forças policiais, do ponto de vista de integração, de combate ao crime,
com uma orla positiva de enfrentamento. Agora, falta a segurança jurídica, falta o apoio a essas forças policiais, ouvindo a população. Porque me parece que são bandidos fazendo leis para bandidos para tirar algum tipo de lucro, para tirar algum tipo de vantagem desse tipo de lei. Porque o que todo mundo quer é o quê? É o regime diferenciado, disciplinar, dentro da lei de execuções penais. Hoje, se eu quiser punir um chefe de facção dentro do presídio, ele leva uma pena administrativa dentro do presídio. Ele fica ali até 30 dias e retorna para o sistema carcerário normal. Ou seja, para ele é nada. Para ele é nada, ele volta como vitorioso. Outra coisa, o regime semiaberto, o regime aberto, virou né, uma constante. Né? O desencarceramento cada vez mais é o discurso dominante, aonde nós deveríamos ir na contramão desse discurso e encarcerar. Não construir presídios. Por isso, acharam a melhor solução o quê? Colocar na rua. Colocando na rua, quem coloca na rua assume o risco desse criminoso voltar a matar, voltar a roubar, está colocando a sociedade em risco. É isso que tem que ser mudado. Esse trabalho todo que a Polícia Civil faz, que a Brigada Militar faz, que a Segurança Municipal, com a Guarda Municipal, com seus equipamentos tecnológicos, está fazendo, é a parte mais fácil da equação. E mais, Guilherme, nós aqui no município estamos recebendo 100 milhões de reais oriundos de um crédito junto ao empréstimo do BNDES. 100 milhões de reais. A Prefeitura vai investir na Guarda Municipal 100 milhões de reais em tecnologia, equipamento, treinamento, né, e na captação de novos agentes. 100 milhões de reais significa 170% a mais do que foi investido nos últimos 10 anos em segurança pública. Da última década. Da última década significa 170% a mais. Isso é um avanço gigantesco. Esse cercamento eletrônico, ele vai auxiliar, por quê? Porque nós teremos as entradas e as saídas, todas elas já monitoradas a partir de março de 2020, agora, né? E nós teremos como auxiliar as forças do Estado para que possam sentar ali na frente de uma tela e acompanhar um criminoso que está sendo investigado. Decididamente, Porto Alegre sairá desse rol que está saindo de uma cidade mais violenta e entrará no rol das cidades mais tecnológicas e mais seguras, porque está aderindo ao sistema Smart Cities, que são as cidades inteligentes e tecnológicas. Essa é a notícia boa. Muito boa mesmo. Eu até, esses tempos eu andei ouvindo Fico muito feliz com o resultado que está sendo feito. Eu andei ouvindo um comentário interessante aí. O pessoal do Congresso podia, de repente, fazer lá uma emenda à Constituição prevendo a total inimputabilidade de deputados federais, senadores, imunidade penal absoluta, eles podem cometer o crime que quiser, e aí, quem sabe, eles param de fazer legislação processual penal e legislação penal que traga impunidade. Quer dizer, então vamos ter pelo menos aí, quem sabe, 600 pessoas delinquindo à vontade, mas vamos pelo menos cortar o resto, né? Seria uma boa, daí para com esse problema todo. Uma solução radical. Mas, né? assim, eu fico feliz em saber, pelo menos, que no nosso nível aqui local, pelo menos o pessoal que trabalha na área de segurança sabe também que não adianta só lamentar esse tipo de problema e, olha, não dá para deixar a peteca cair, tem que trabalhar bem, fazer o que dá para fazer. A gente precisa melhorar um pouco algumas coisas aí que tem espaço mesmo com a limitação orçamentária, que realmente é o que dá para fazer, não adianta também só... Doutor Diego, na área da segurança pública, quem falar que as coisas estão boas, que as coisas estão quietas, que está tranquilo, não tem a real dimensão do que está acontecendo. Sim. Nós aqui, eu, delegado Carraro, e a maioria das pessoas que eu convivo, e com certeza a unanimidade de quem está no poder da segurança pública, está inquieto, está preocupado e quer resolver. Então essa mensagem
eu gostaria de passar para os nossos ouvintes, nós estamos preocupados e queremos fazer alguma coisa, estamos fazendo para que Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul saia dos índices altos de criminalidade, que saiam daqui e vão para outro estado. Se me permite, é importante que a população que está em casa nos acompanhando hoje, ela saiba que realmente isso não é só lá no interior, lá do Rio Grande do Sul, ou na região metropolitana, onde a gente tive a oportunidade de trabalhar e conviver com essa realidade, mas em Porto Alegre hoje, a Polícia Civil, Brigada Militar, sobretudo, que são aquelas forças que diariamente atuam mais na segurança pública, nós estamos em constante conversa. Hoje, a Polícia Civil e a Brigada Militar traçam estratégias juntos, cada um respeitando suas atribuições, e cada vez mais a Guarda Municipal, cada vez mais outros órgãos estão participando, sobretudo Receita Federal e Polícia Federal. Então, hoje, a Polícia Civil e a Brigada Militar, elas estão participando ativamente. E em muitos locais, esses resultados já estão extremamente positivos e a população tem colaborado extremamente. Um exemplo, o telefone 0800 518 518 do DENAR, que diariamente recebe dezenas de comunicações de tráfico de drogas. E isso é fundamental para que a gente inicie uma investigação. Então, a população também é parte do processo investigatório. E quando a população, vou te dar um né? exemplo, ontem à noite nós realizamos 3 prisões em Canoas. Sabe o que estimula a população a colaborar? O fato de que o criminoso vai preso. Isso. Porque se o criminoso vai exemplo preso, que eu vou te dar. Ela sente segura para ajudar. Esse que é o exemplo. Se não vai acontecer nada com o bandido, eu não vou me arriscar. Eu não vou me arriscar, porque daqui a pouco ele descobre e daí quem se lasca sou eu. Esse é o exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, em Canoas, caso pontual, porque foi o último, nós recebemos há 2 dias um disque de denúncias, os agentes fizeram um trabalho e prenderam, então, um traficante próximo a uma escola. Oriundo dessa informação do disque denúncia. No outro dia, a pessoa denunciou de novo. Outro traficante foi preso. Ontem à noite, mais 2 foram presos, com base em disque denúncia. Por quê? Porque a população viu que alguma coisa foi feita. Então, essa é a mensagem que a gente precisa passar para a população. Nós temos problemas e teremos os problemas. Os problemas são inerentes à segurança pública, porque, infelizmente, é a realidade do Brasil. Goste ou não, o Brasil hoje enfrenta uma realidade muito difícil. Mas, atuando juntos e cada um fazendo, dando o melhor de si, alguma coisa de bom a gente consegue melhorar na vida das pessoas. E a gente conseguindo melhorar um pouco a vida das pessoas, as pessoas vão se sentir um pouco mais tranquilas, vão se sentir representadas e vão colaborar efetivamente. Porque segurança é dever do Estado, mas todos devem atuar na medida do possível. A vítima indo até a delegacia de polícia fazendo a ocorrência, mesmo acreditando que pode ser que não dê nada ou pode ser que nunca vão achar, é importante que ela vá na delegacia de polícia e deixe registrado para que a gente não maquie as estatísticas, para que a gente consiga, então, traçar estratégias em cima dessas ocorrências, para que o indivíduo que foi testemunha de um homicídio, ele vá até a delegacia de homicídios, porque ele sabe que em Porto Alegre tem 6 delegacias de homicídios, ele sabe que nós estamos indiciando os patrões das vilas como mandante por tráfico de drogas. O cidadão que está em casa ligue para o 0800 do DENARC, 0800 518 518, porque ele sabe que tem equipes que vão fazer um trabalho, sobretudo nas escolas, próximas às escolas. E é importante também ressaltar, então, essa parceria que a gente tem com a Secretaria de Segurança aqui de Porto Alegre, e eu tenho certeza que nesse ano de 2020 nós vamos implementar e quem sabe nós poderemos já apresentar resultados em seguida para a população de Porto Alegre, fruto dessas parcerias. Vamos fazer um intervalo. Na volta nós continuamos a falar sobre segurança pública aqui no Cruzando as Conversas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET, pelo @RDCTV Digital nas redes sociais. Já voltamos. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Voltamos nesse segundo bloco do Cruzando as Conversas, programa que é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Nosso programa pode ser conferido de segunda a sexta-feira, a partir das 22 horas, pelos canais
24 e 524 da NET, @RDCTV Digital nas plataformas, nas redes sociais. Você pode mandar sua mensagem, participar através do nosso live stream que já está no ar. No programa de hoje estamos debatendo sobre segurança pública, ações para diminuir a criminalidade. Temos aqui no programa o secretário de Segurança Pública, Rafael Oliveira, o advogado Diego Gomes Ferreira e também o delegado do DENARC, Alencar Carraro. Diego, nós falamos aí no primeiro bloco sobre a questão do desencarceramento, que é alvo de uma série de desinformações. Número de criminosos que hoje cumprem pena realmente atrás das grades, existe uma distorção dos números. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Bom, a gente tem... Por que é necessário ampliar o número de criminosos presos? Sim. Porque, na minha avaliação, são poucos criminosos presos. A gente tem dessa questão vamos dizer, do combate à criminalidade depois da conclusão da investigação, depois da conclusão do processo, na hora de punir. A gente tem aqui uma coincidência entre a verdade objetiva e o senso comum. O bandido ele tem medo de ser preso e o bandido evita, então, ou diminui a propensão a cometer um crime se ele acredita que ele possa ser punido e que a punição seja efetiva. E ainda tem um brinde, que enquanto ele está preso lá dentro da cadeia, ele até, tudo bem, pode ter um celular, pode fazer não sei o quê, mas assim, esse cara não está lá na rua matando alguém, ele não está lá colocando arma na cara de alguém para roubar um telefone. Então, assim, tu colocou uma pessoa dessas lá dentro da cadeia por 10 anos, poxa, que legal, são 10 anos que esse cara não vai nos roubar na rua. A população sabe disso por senso comum e tem uma série de estudos criminológicos sérios que apontam realmente toda essa questão da economia do crime, etc. Mas a gente tem um trabalho ideológico aí pesado, de negação da realidade baseado em discurso de desencarceramento, e nisso entram também daí os esforços de distorção de estatística, dentre os quais fazer trabalho, por exemplo, pegando o sujeito que está com uma tornozeleira eletrônica supostamente em regime semiaberto e contabilizando ele como preso, e aí dizendo que o Brasil prende muito, e prende mais do que os outros lugares do mundo, etc. Bom, em primeiro lugar, de praticamente todo mundo civilizado, o Brasil é um dos lugares mais violentos, se não talvez o mais violento de todos. Então, deveria ter muito mais preso, muito mais gente sendo presa do que no resto do mundo. Se só 8% dos crimes são resolvidos, como é que tu pode presumir que o total de presos na verdade, seja... 8% dos homicídios, mas com autoria apurada. Okay. Se a gente não significa que foram condenados judicialmente. E a gente está falando do crime mais investigado. Não, eu estou pegando aqui o universo de crimes em geral, não, exatamente. Que não são resolvidos, que, portanto, não podem resultar em condenação nenhuma. Claro. Ou seja, todos esses caras não estão nas cadeias. Eles já estão desencarcerados. Com certeza. E assim, esse problema da punição baixa, pouco efetiva, ele acaba gerando aquele efeito de porta giratória no presídio, quer dizer, o sujeito entra, aí ele logo sai, daí ele comete outro crime, daí ele é pego de novo. Então isso, na verdade, tem um efeito multiplicador do crime. O problema é que realmente existe lá todo um discurso ideológico que é muito bem financiado, que tem muito respaldo e que, inclusive, hoje faz parte da formulação de políticas oficiais. Quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, ele tem lá um trabalho de sustentação de políticas de desencarceramento. Que não tem nada a ver com diretriz de governo. Não, porque é um órgão que não é dependente do governo, mas assim, é um órgão vinculado ao Poder Judiciário e assim, o CNJ, por exemplo, é entusiasta das políticas de desencarceramento, tem um estímulo a essas ações de encarceramento. O próprio Supremo Tribunal Federal, um tempo atrás, andou intervindo lá, por exemplo, num caso de menores infratores lá no Rio de Janeiro e ordenando que se resolvesse um problema de superlotação à base de uma política de diretriz de soltura em massa que alcançou menores infratores lá que tinham roubado gente, matado mulheres gente. Também, a questão das mulheres. Aí também a mulher, porque se ela é gestante, o presídio não é um local adequado, então não importa o que ela fez. Ela indenização para preso por estar dormindo próximo em local insalubre. Que por coincidência, foi para lá por escolha dele. Quando houve uma mudança, se você me permite, houve uma mudança legislativa fazendo com que, em todo mundo é normal que você tenha alguma legislação específica para proteger a mãe gestante. Mas no Brasil,
o Brasil é vanguarda. Então, até 12 anos, se a criminosa, se agora, com a lei do abuso de autoridade, não podemos chamar de criminosa. Se é suspeita, então, tem um filho de até 12 anos de idade, então é muito difícil você mantê-la presa só em casos extremamente excepcionais. Quer dizer então isso estimula com que as mulheres... Eu vou te dar um exemplo agora. Filhos porque os filhos viram salvo-conduto. Não só pela questão também disso, mas o que a gente nota na prática? O transporte de droga hoje é realizado por quem? Boa parte das pessoas. E armas? Mulheres. Por exemplo, transporte intermunicipal por ônibus. Não é porque o tráfico de drogas virou feminista. Não. Mulheres... Por quê? Porque a mulher ela é presa, ela é solta. Ela é presa, ela é solta. Uma mulher, por exemplo, ela é presa com 5 armas de fogo, ela é solta imediatamente. Uma mulher ela é presa transportando 50 quilos de cocaína ou maconha, ela é solta imediatamente, porque ela tem um filho. Então, são essas situações em que não há um bom senso, não há uma razoabilidade. De uma hora para outra você tem uma solução mágica. Bom, nós temos um problema que é da superlotação das dependências dos adolescentes e infratores. Bom, então vamos resolver o problema. Solta. Então, não, mas isso aí não é um problema. Você está resolvendo um problema de 200 ou 300 pessoas que não estão em situações ideais. Mas e a sociedade? E a população toda que vai ter que conviver com aquele indivíduo lá agora. Então, assim, se nós temos um problema, vamos tentar efetivamente, com ações concretas, para resolver o problema. Por exemplo, a questão do sistema carcerário se fala, mas não se tem hoje um enfrentamento, um posicionamento, um investimento sério. Não se teve nas últimas décadas no sistema carcerário. E se mente muito, se mente descaradamente. No Brasil hoje, todo mundo que está cumprindo, que está condenado, não importa o regime, é considerado preso. E é uma falácia em qualquer local, em qualquer país do mundo, qualquer país sério, é considerado preso quem está cumprindo pena. A prisão domiciliar e o regime semiaberto é considerado preso. É considerado encarcerado definitivamente. Isso. Então, não é o recluso. Não é o recluso. Né? Assim como né, no caso dos índices de prisão preventiva, se divulga qualquer coisa que não seja processo transitado em julgado como preso provisório, e no exterior o parâmetro em regra para preso provisório é aquele que não tem pelo menos uma sentença de primeira instância proferida. Isso. Então a gente aí artificializa as estatísticas dizendo somos o país com mais presos em relação à população e somos um país com índice muito alto de prisão provisória. Não é verdade. Não é verdade. Nossa. Não é verdade. Então é uma discussão ideológica. Eu entendo, eu respeito, mas é uma situação excessivamente ideológica que, querendo ou não, tomou conta hoje de boa parte das academias do Brasil, das universidades do Brasil. Hoje nós temos um pensamento dominante ou muito forte nesse sentido, muito forte nesse sentido. Então, assim, para que a população, mais didático, nós temos um problema que é dogmático, um problema estrutural, um problema axiológico da criminalidade, que advém de diversos fatores. Questão de desigualdade social, desigualdade de renda. Tudo bem, realmente é uma realidade, mas o cidadão que agora, de manhã, tomar um ônibus, que ele for trabalhar, ele não quer saber disso. Ele precisa ter a segurança para chegar no trabalho dele. Bom, então nós temos que ter soluções a curto prazo também. Nós temos que ter soluções a curto, a médio e a longo prazo. Nós não podemos só devanear e devagarmos. Vamos soltar todo mundo porque os indivíduos vão trabalhar. Eu trabalho com criminalidade todo dia. Na realidade, embora eu torça para que aquele indivíduo, quando ele for para casa, ele vá trabalhar, ele vai dizer assim, eu não vou trabalhar, porque eu vou traficar, eu ganho muito mais do que isso. Então, não é uma questão de falta de oportunidade só. Tem essa questão estrutural que, ao longo dos anos, a gente pode mudar essa realidade, mas isso é uma discussão de décadas. Mas nós temos esse problema que urge. Roubo de carro, como nós tínhamos em Porto Alegre, o homicídio, e a gente precisa atacar. Às vezes o cara, e daí eu vou voltar para aquilo que o Rafão falou no início do programa sobre o fechamento de lojas aí no centro que comercializavam produtos roubados. O sujeito não vai necessariamente delinquir contra a vida, mas ele pode se associar ao crime organizado, mas essa questão, montando esses negócios que são escusos. Sim, Guilherme. Existe toda uma cadeia, assim como existe uma cadeia econômica oficial do capitalismo, aquele de livre mercado entre nós, né?
tem uma empresa e gera outra empresa, o crime também tem esse mesmo escalonamento. Quando eu estou atacando a venda de celular roubado ou furtado, eu estou atacando diretamente a economia do crime, tá? Estou atacando diretamente a comunicação. Tá? Porque hoje, dentro de presídios, né, e isso aí é muito duro, é muito duro nós falarmos que dentro do presídio há comandos com comunicação, dando as suas ordens para o crime fora. Continuar o crime. Bem, isso precisa ser resolvido e isso precisa ser enfrentado. Durante 20 anos aqui no Brasil e nos últimos 16 anos, nunca teve tanto programa assistencial, tanto programa social, e nós tivemos o quê? Tivemos um aumento gigantesco de homicídios e um afrouxamento na lei penal e processual penal, principalmente a partir de 1984, e agora, nos últimos anos, nem se fala de tanto puxadinho socialista que teve na lei penal social, penal e processual penal, para beneficiar o bandido ou criminoso. Não foi para reprimir, é para beneficiar. Esse recado faz com que a polícia não tenha nada a ver com isso. A polícia trabalha com as consequências. A maior arma da polícia é a lei. E as leis são feitas por políticos. Políticos eleitos pelo povo. Bem, ocorre que alguma decisão ideológica, e aí eu digo com viés mais tendendo à esquerda, né? Ele é muito organizado, ele é muito preparado, eles trabalham com a cartilha embaixo do braço, e decora e salteado. Isso é muito bom, porque nos faz, de uma certa forma, ficarmos alertas e saber que durante algum tempo e um bom tempo ficamos calados. Houve uma espiral de silêncio que não viu isso aí e que disso aí, Guilherme, deixando eu concluir um pouquinho, foi invertido colocar o progresso na frente para se beneficiarem da corrupção, se beneficiarem do dinheiro público, para enriquecer os bolsos próprios dos gestores públicos em prol da ordem. A ordem ficou em segundo. O que nós vamos ter que fazer, e esse é o caminho, é inverter. Nós vamos colocar a ordem na frente, a retomada da autoridade, a retomada da repressão, a dureza da lei, e aí para termos progresso. Não tem desenvolvimento econômico sem segurança pública. Nós tivemos aqui em Porto Alegre, naqueles altos níveis de homicídios e roubos de carro, ninguém mais saía à rua para jantar com a sua família. Os restaurantes, emprego. Ninguém mais saía à rua. Então, inadmissível. Nós, policiais, andávamos com fuzil e os olhos, com olhos na nuca, porque não sabíamos de onde é que via o atentado. Estavam matando só para ver o tiro da bala. Então, esse tipo de resposta urge no Brasil, porque esse ranço ideológico ficou, impregnou, botou o bandido no banco das vítimas e as vítimas estão no banco dos réus. E mais, agora levou junto os policiais, os juízes e os promotores para o banco dos réus. Vai lá, Diego. E assim, antes, agora esse pessoal está acompanhando o cidadão lá, pacato, que apenas não quer ser vítima. A gente teve um caso simbólico ontem lá em Pelotas. O sujeito foi sequestrado, conseguiu alcançar uma arma que ele tinha, que ele não tinha licença de porte, matou os dois sequestradores, se desvencilhou de um sequestro, que é um crime horroroso, um crime abjeto. O que aconteceu? Foi preso. Pagou fiança. Porte de arma legal. Esse é porte legal de arma de fogo, crime de perigo. Mas para traficante não é qualificador. Ah, não, porque aí é instrumento de trabalho, é instrumento de trabalho e de segurança da sua vida. Então essa é a inversão dos valores. Então, quer dizer, o sujeito... Como é que a gente vai mandar esse recado para a sociedade? Como é que a sociedade tem coragem de olhar para a cara de uma pessoa e dizer, olha, realmente, tu sofreste um sequestro, estivesse na mão de pessoas armadas, etc., mas tu não precisava estar com uma arma na cintura, porque tu não tinha uma devida necessidade,
para isso e tal, então agora tu tem que ficar com o teu nome sujo, ser equiparado a um vagabundo e... A legítima defesa custa muito caro no Brasil. Custa muito caro. Para o intervalo, eu só queria trazer um número, não é um número específico, mas apenas uma comparação. No ano de 2019, houve um aumento no número de registro de armas de fogo no Brasil, armas legais. Uma queda de homicídios. Ao mesmo tempo, houve a queda de homicídios. Então, esta conversa anti-armamentista é uma das maiores falácias, uma das maiores empulhações em vigor hoje no mundo. Voltamos depois do intervalo. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Voltamos aqui para o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje. Estamos falando sobre segurança pública. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. E também da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Nosso programa pode ser conferido através dos canais 24 e 524 da NET e pelo @RDCTV Digital nas redes sociais. Participe, mande a sua mensagem no nosso live stream no Facebook, que já está no ar. No programa de hoje, Rafael Oliveira, secretário de Segurança Pública, Diego Gomes Ferreira, advogado, e Alencar Carraro, delegado do DENARC. Alencar, eu volto contigo e eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como é que está a apreensão de drogas? Nunca se apreendeu tanta droga no Brasil, né? Ano passado, uma situação que nos chamou bastante atenção é a Polícia Rodoviária Federal apreendendo uma grande quantidade de drogas e a Receita Federal, né? Então, há um monitoramento muito maior hoje Por que tem gente estradas. que diz que isso é enxugar gelo? Só para falar, essa é a realidade. Então, hoje há um monitoramento muito maior nos portos e aeroportos e nas estradas, né? A questão das drogas, realmente, acho que a gente poderia até discutir em outros programas, realmente é um problema mundial, não é um problema do Brasil. Eles estão se tentando implementar políticas diversas em todo o mundo. Nós temos alguns países que liberaram as drogas e não tiveram reduções nos índices de violência, até alguns pelo contrário. Aumentou. Na Holanda, por exemplo, também, Portugal. Então, assim, a temática das drogas é um problema mundial. O que nós vemos no dia a dia? Estava conversando com o nosso secretário Rafão. Você, cidadão de bem, você vai até uma praça pública aqui de Porto Alegre, você leva o seu filhinho. Você se sentiria à vontade se tivesse um indivíduo ao seu lado fumando maconha? Se você estivesse cheirando cocaína, você se sentiria à vontade ou não? Então, assim, são essas situações que a gente precisa... Eu vou lhe dar um testemunho aqui, pessoal. Ano passado eu estive na Califórnia. E a Califórnia, através de um referendo, um plebiscito, aprovou a legalização da maconha. É muito desagradável. O ambiente público se torna desagradável. É desagradável. Essa é a realidade. Só para dar um testemunho então, pessoal. assim, são situações em que a gente meio que está banalizando, mas o consumo de droga... Bom, então essa é uma discussão que tem que se fazer. Sabe o que é o mais curioso, né? É que na Califórnia tu não pode consumir bebida alcoólica na rua, mas tu pode fumar na rua. Mas pode fumar na rua, né? Então, são essas situações. Então, a questão do narcotráfico, eu não tenho dúvida alguma, por quê? Aquele indivíduo que fuma sua maconhazinha, que acha que está revolucionando o mundo e tal... Esse indivíduo, ele é o cara que fomenta o narcotráfico está intimamente ligado ao homicídio. Eu trabalhei muito tempo em delegacia de homicídio, várias vítimas eu acompanhei e não eram traficantes, eram usuários da maconhazinha, estavam no lugar errado, a hora errada. Eu me recordo de chacinas em que eu cheguei no local, havia 4 mortos, 3 eram usuários que estavam no lugar errado na hora errada. Então, o indivíduo que fuma uma maconhazinha, ele tem que lembrar que ele pode levar um tiro na cara, ele está fomentando diretamente a violência, ele está fomentando diretamente o homicídio e ele faz com que fortaleça o crime organizado no Brasil. Fortalecendo o crime organizado, nós vamos ter o quê? Legislações mais permissivas, nós vamos ter um afrouxamento no combate ao crime. Então, tudo isso está ligado. Tudo isso está ligado. E eu acho que é importante dizer o seguinte, né? A Holanda fica lá na Europa. Os países vizinhos da Holanda são a França, a
o Reino Unido, Bélgica, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica. Aqui no Brasil, os nossos vizinhos são a Bolívia, a Colômbia, e nesses países nós sabemos o que existe. Né? Grupos internacionais de tráfico organizado. Então, eles estão loucos para que haja liberação, porque eles vão dominar eles vão dominar tanto o mercado legal quanto o ilegal. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de cocaína. Nós temos que passar por cima desses idealismos, né? Eu entendo os idealismos, mas existe a realidade. Claro. A realidade se impõe. Por exemplo, uma realidade. O Rafão já está na polícia há bastante tempo. Eu também já sou policial há quase 15 anos. 28. 28 Nós temos uma realidade, eu me recordo, a cada 5 ou 6 anos vai mudando, né? Então, com o advento principalmente das drogas. Então, há alguns anos nós tínhamos o furto do toca-fita. Então, depois nós começamos a ter aquela avalanche de furtos e roubos. Por quê? Por causa do crack. Até então a gente não tinha o crack. O crack está fazendo com que os indivíduos pirem, como se diz na gíria. Então, o indivíduo, a primeira casa que ele encontrar aberta, ele entra. Se ele tem qualquer coisa em casa, ele vai lá e troca. Então, o crack, ele fomentou muitos outros crimes. Então, por isso que hoje a gente é constrangedor, a gente tem cerca elétrica, cerca de proteção, a gente tem sistema de dispositivo. Por quê? Porque o indivíduo, sobretudo ligado ao crack, é uma realidade que nós não tínhamos. Ele então, vai buscar qualquer coisa com mínimo valor de troca para poder obter o item necessário para absorver o seu vício. E muitos desses criminosos também sabem que a grande maioria das pessoas não possui uma arma em casa. Então é muito tranquilo. É só conseguir ele ingressar numa residência, ele vai, pega aquilo que quer e vai embora. Então essa é uma realidade. Então nós temos dois pontos de vista. Um ponto de vista, ao meu ver, bem à esquerda, que entende que todo mundo deve ter uma oportunidade, que, enfim, a pessoa não escolheu ser usuário de droga, ela não escolheu ser criminosa, e um outro ponto de vista que acredito que ele é muito mais ligado à realidade atual, que as pessoas têm escolhas. Quem sabe não tem o mesmo poder de escolha, porque em todo mundo é assim, nós temos pessoas mais abastadas e menos abastadas, mas no Brasil eu acho que nós temos boas políticas que minimamente as pessoas têm escolha hoje. Então eu tenho escolha de ingressar nas universidades, enfim, elas têm uma escolha mínima. As oportunidades mínimas elas têm, elas estão aí. Então se o indivíduo ele resolveu enveredar para o crime, ele deve ter a sofrer as consequências. Eu acho que é importante dizer o seguinte, é claro que existe muita gente pobre que acaba sequestrada pela criminalidade e muitos consumidores pobres de drogas, como no caso do crack. Mas na classe média, média alta e na classe rica existe um grande público consumidor de drogas. Guilherme. Grande público. Vai lá, Fão. Quando eu atuava no DENAC, nós fizemos uma pesquisa a respeito de traficantes de drogas químicas, que são o êxtase, né? Nessas raves, em festas, que são um público-alvo de classe média a classe média alta, como a cocaína também. Mas peguei de droga química. Por quê? Para ver o perfil. De 5, nenhum é preto. De 5, nenhum é pobre. Nós temos... Pobre não tem como comprar êxtase. Não, o traficante. O traficante não é preto, não é pobre, ele tem o 2º grau, ele está cursando um curso superior, o 3º grau, ele mora com a mãe e com o pai. Então, e geralmente em um bairro bom de Porto Alegre. Ele não mora na vila. O consumidor dele é esse também. Então eu digo assim, quando nós saímos para cumprir um mandado de busca e apreensão, de prisão, nós temos um mandado. Nós, muitas vezes, entramos dentro de uma residência onde ali tem 7 pessoas. A mãe, o pai, o filho, a avó. E tem um irmão, um integrante desses 7 que resolveu delinquir. É a minoria. É a minoria. É a escolha. Na questão das drogas, eu acho que nós devemos fazer uma campanha contrária, já que é a minoria, que seria... E já tem agora, eu estava vendo, festas... que são totalmente isentas de bebida alcoólica, de qualquer tipo de energético, de qualquer tipo de droga. A única droga, entre aspas, que tem é a endorfina e a música, e a dança. E as pessoas de cara limpa. Então, eu acho que essa atividade, essa prática, ela deve ser incentivada. É aí que eu me insiro.
Não num grupo social onde nós vamos gerar um bando de zumbis, uma gurizada aí que poderia estar jogando bola, poderia estar andando de bicicleta, lutando um judô, um jiu-jitsu, né? Eu tenho muita proximidade com essa gurizada, eu tenho 4 filhos, né? Todos eles vêm conversar comigo, eu dou aula de jiu-jitsu, eu estou presente com eles, e eu vejo o quê? A gurizada quer fazer seu exercício, treinar, está preocupada com a alimentação, mas a opção de usar a droga é dele. E eu digo, não use, não é um bom amigo, você não vai chegar a lugar nenhum, não é uma boa prática. Segundo, a questão de fumar maconha em local público, em praça, na orla, aonde estiver a guarda municipal, ela tem ordem expressa, minha como secretário de segurança e da lei, para retirar do local e conduzir até a delegacia para fazer o termo circuncidado, se assim o for. Não é permitido fumar maconha, usar droga em praça e local público. E se tiver presente um guarda municipal, ele vai atuar e vai retirar. Não adianta fazer como foi agora, sábado, na orla, onde nós fizemos uma operação e as pessoas enfrentaram o poder repressivo municipal e, não, está liberado, eu vou fumar minha maconha aqui. Não, não vai fumar. Foram conduzidos à delegacia. Ou seja, a inquietação, a dificuldade e o império da lei, ele tem que ser cumprido. E a sociedade ela tem que ser aprazível para o cidadão exercer o seu direito de ir e vir. Assim como ontem foi sancionada a lei dos flanelinhas. A lei dos flanelinhas. Também não é só com a repressão criminal. O cidadão ele pode denunciar, o cidadão não deve mais dar dinheiro a esse tipo de achacador que está lhe tomando 20, 30, 40, 50. Não deve mais alimentar essa atividade, ela foi proibida em Porto Alegre. Diz que para o 190 ou para o 156, a Guarda Municipal, ela vai ao local, vai abordar. Essa lei ela tem 2 viés. Um viés repressivo, que prevê a retirada do local e a aplicação de uma multa administrativa, e que pode gerar até em um ilícito penal, se ali estiver extorquindo, estiver desobedecendo, estiver desacatando a autoridade, coagindo, né? E pode gerar também o segundo viés, que é o viés social. A Prefeitura já tem ações sociais de reinserção de trabalho para esse grupo de flanelinhas e de grupos vulneráveis. Agora, opção tem. A única opção que não tem é achacar o cidadão, que vai ser reprimido. Muito obrigado a todos, uma boa noite, foi um prazer começar o ano junto com as pessoas aqui tão inteligentes aqui e que eu tenho o maior apreço. A minha saudação a toda a sociedade gaúcha e a todos os profissionais de segurança que são meus amigos, meus aliados. Estaremos sempre de punhos fechados contra a bandidagem. Um grande abraço. Parabéns, Rafael, por o trabalho que está realizando aí na Secretaria. Muito obrigado. Acho que o Marquesan foi muito feliz ao te colocar como titular da pasta. Acho que foi uma das boas ações do prefeito e eu desejo todo sucesso. O programa está de portas abertas para divulgar o trabalho que está sendo realizado. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Alencar, obrigado por ter vindo. Espero que volte outras vezes. Sim, por isso o Estado do Rio Grande do Sul está sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Diego Gomes Ferreira, muito obrigado. Sempre um prazer receber um amigo aqui. Não, a satisfação é minha. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. É isso aí. O Cruzando as Conversas volta na segunda-feira. Nós vamos falar sobre as relações econômicas para investimentos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Vamos ter aqui o secretário Ramiro Rosário e também o secretário Bruno Vanuzzi. Vai ser uma boa pauta segunda-feira. Acompanhem. A partir das 22 horas, o Cruzando as Conversas. Um excelente final de semana a todos e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.